Glória a Deus, né, irmãos? Que hino maravilhoso, né? Vou declarar que o único nome que salva é o nome de Jesus. É isso, irmãos, que é o objetivo, é isso que a igreja do Senhor foi chamada para isso, para declarar que o único nome que salva é o nome de Jesus. E nós estamos, irmãos, nessa terra, com o compromisso, com o mandado, com a ordem de Jesus, de declarar que o único que salva é Jesus. Amém, irmão? Eu gostaria nessa noite de compartilhar com a igreja, né? Uma mensagem que nessa noite se encontra no livro de Efésios, uma mensagem conhecida nossa, Efésios, capítulo 6, a partir do verso de número 10, que fala sobre a armadura de Deus. O que nós precisamos, irmão? O que eu preciso? O que é uma armadura? O que nós precisamos? Que tipo de armadura nós precisamos aqui nessa terra, enquanto estivermos aqui? O que nós precisamos fazer? O que nós temos, irmãos? Qual é o nosso objetivo nessa terra? Qual é a ordenança de Deus, de Jesus Cristo para nós aqui nessa terra? Nós vamos dizer aqui. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Amém, irmão? Todos encontraram aí? Amém? Vamos ver então, a partir do verso de número 10, diz assim: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivo de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém, irmão? Curva essa cabeça mais uma vez. Amado Deus, Pai Santo, Pai querido, mais uma vez me coloque na Tua presença, Senhor. Te peço, meu Deus, nesse momento, Deus, Senhor, vem, Senhor, me usar nesta noite, Pai, como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. E que somente o Teu nome, Pai, seja glorificado nesta noite, Pai, através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, de fé, te agradeço. Amém. Amém, irmão? Pode sentar. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem é uma passagem muito maravilhosa do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava aqui preso, em cadeia, como ele fala aqui nesse versículo, né? Mas ele estava aqui exortando aqui a igreja a permanecer firme. Quando ele fala, quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, e no versículo 11 ele fala, revestivos de toda a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus, irmãos? O cristão, eles têm que estar constantemente engajado. Ele está engajado num conflito espiritual contra o mal nessa terra. Nós vemos aqui, irmãos,
nós estamos vivendo aí, em todos os dias da nossa vida, não somente agora, com esse acontecimento, com essa pandemia sobre a nossa nação e as nações, mas nós vivemos constantemente, irmãos, num conflito espiritual. Porque Satanás ele não dá trégua de forma nenhuma. E o propósito dele verdadeiramente é destruir a vida do ser humano aqui nessa terra. Por isso, o apóstolo Paulo, ele aqui exortou dizendo que nós temos que estar revestidos da armadura de Deus. Nós temos que estar constantemente, irmãos, revestidos do poder de Deus na nossa vida. E como é que nós podemos estar revestidos do poder de Deus na nossa vida? Nós temos de viver constantemente uma vida de oração, súplica e viver realmente ligado constantemente a Deus. Porque na menor brecha que nós dermos para o inimigo, ele vem e nos ataca. O adversário, irmãos, a Bíblia diz que ele vive em derredor de nós, procurando a quem ele possa tragar. Então, por isso que o apóstolo disse aqui, sede revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firme contra a cilada do diabo. Nós estamos vendo, irmãos, que o inimigo ele tem destruído muitas almas, muitas pessoas por este mundo afora. Ele tem destruído até muitos crentes, muitas pessoas que serviam o Senhor, mas que deram brecha e foram tragados. Quantos não perderam aí a sua salvação? Não saiu deste mundo sem a salvação porque não vigiaram contra o inimigo. Irmãos, o inimigo nós não podemos dar brecha de jeito nenhum para ele. Porque é o pequeno vacilo nosso. Ele pode nos atacar e nos destruir. E o apóstolo ele falou, revestivo de toda a armadura de Deus. A armadura é a coisa que nos protege, né? A armadura que ele mostrava aqui, né? Existia naquela época a armadura, um escudo que protegia a pessoa na guerra. Na guerra, quando o soldado ia para a guerra, ele tinha que usar um escudo, ele tinha que usar uma proteção para ele ser protegido. Ainda hoje se usa nos exércitos, eles usam as suas proteções. Mas aqui, a proteção, irmão, do crente, a armadura do crente, é através da vida constante dele, em oração e súplica a Deus, vivendo e servindo a Deus constantemente. Precisamos estar com a nossa vida, precisamos estar com a nossa vida constantemente protegida. E para nós estarmos protegidos, nós precisamos estar com a nossa vida na presença do nosso Deus. E aí diz aqui, no versículo 12, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Nós vivemos num mundo que realmente é um mundo tenebroso. Nós vemos, irmão, a cada dia ao nosso redor, nós vemos coisas incríveis acontecendo, nós vemos coisas que nós ficamos muitas vezes estarrecidos de ver. São as ciladas, são o ataque do inimigo na vida de muitas pessoas. E para nós não sermos atingidos, nós temos que estar guardados, nós temos que estar protegidos, nós temos que estar com a armadura de Deus sobre a nossa vida, para que nós não sejamos atacados pelo inimigo. E aqui, ele diz aqui no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal. Então, nós temos que estar, irmãos, não somente hoje, não somente no dia de ontem, no dia de amanhã, mas a nossa vida tem que ser uma vida constantemente de vigilância e de pedido de proteção a Deus. E viver uma vida constantemente na presença do nosso Deus. Clamando a Ele todo dia. A nossa vida tem que ser uma vida, irmão, de constante oração e súplica ao nosso Deus. Nós precisamos do socorro, nós precisamos da proteção, nós precisamos da ajuda de Deus. Porque nós, de nós mesmos, nós não temos força para resistir, não. Muitos caíram, muitos têm caído, porque acham que são fortes. Muitos acham que pode se livrar dele, mas só se livra se Deus estiver na vida dele. Se estiver protegido, se estiver com a armadura de Deus na sua vida, ele pode ser protegido. Do contrário,
ele vai ser atingido. Então aqui ele diz, tomai a armadura de Deus para resistir no dia mau. Quando chegar esse mal, quando nós formos, o inimigo quiser nos atingir, nós vamos estar protegidos, guardados, com a armadura sobre a nossa vida, para nós não sermos atingidos pelo inimigo. Porque, como eu disse, o inimigo, ele não nos poupa, ele não deixa, ele não desiste de atacar a quem quer que seja. Principalmente, irmãos, aqueles que vivem com a sua vida no altar do nosso Deus. Nós, povo de Deus, nós precisamos ser ainda, muito mais ainda, cautelosos e vigilantes. Nós precisamos estar com a nossa vida constantemente na presença do nosso Deus, buscando a Ele. E aqui diz, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Para nós permanecer, irmãos, inabalável, é somente com o poder e a graça de Deus na nossa vida. De outra forma, nós não temos condições de resistir, nós não temos condições de vencer se não tivermos realmente com a nossa vida no altar do nosso Deus. Se nós não tivermos, irmãos, com a nossa vida diante do Senhor, nós não temos força para resistir ao inimigo. A gente vê constantemente aí o inimigo atacando de todas as formas, de todas as maneiras. Mas nós precisamos, irmão, como igreja do Senhor, estar com a nossa vida orando constantemente, com a nossa vida no altar do nosso Deus. Buscando a Deus, clamando a Ele em todo o tempo, para que Ele não ache nenhuma brecha na nossa vida. E aqui no versículo 14 diz, permanecer inabaláveis e estar, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo da couraça da justiça. Cingindo-vos com a verdade. A verdade qual que é? A palavra do nosso Deus. Nós temos que estar cingidos, irmão, constantemente com orientação que vem aqui, da palavra do nosso Deus. Essa é a palavra da verdade, essa é a palavra realmente que deve dirigir, que deve nortear a nossa vida, para que nós não sejamos contra-atacados com o inimigo por este mundo aí. Porque há muitos, irmãos, sendo usados aí pelo inimigo, há muitos adulterando, até mesmo mudando a verdade da palavra do nosso Deus, tentando mudar a palavra do nosso Deus. Mas nós, povo de Deus, nós temos que estar com a nossa vida constantemente, preparado. Constantemente aqui, ouvindo, inteirado com a orientação que vem de Deus. A orientação de Deus, a melhor orientação de Deus para a vida do crente, para a vida do povo de Deus, é essa aqui, é a palavra do nosso Deus. Se nós não tivermos com a nossa vida pautado na orientação de Deus, fatalmente nós seremos alcançados pelo inimigo. E aí ele diz no versículo 15, calçai também os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, é o nosso dever, irmãos, de levar, de falar da paz, de falar do amor de Deus, de falar da salvação, de pregar o evangelho, calçar os pés, ou seja, se dispor, se colocar a cada dia da nossa vida na disposição de levar o evangelho da paz, de anunciar a salvação do nosso Deus para as pessoas. Há muitas pessoas, irmãos, que precisam de ouvir a palavra da salvação. E muitas vezes nós nos omitimos de falar do evangelho da paz. Muitas vezes nós temos a oportunidade de falar, e às vezes a gente negligencia essa oportunidade que a gente tem. Não podemos deixar, irmão, de forma nenhuma, de falar desse evangelho. E aqui diz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados malignos. O escudo da fé. O escudo da fé, nós precisamos estar com a nossa vida constantemente, irmãos, orando a Deus, crendo, e ter uma fé convicta
de que verdadeiramente nós somos servos de um Deus que nos ouve. Sabendo que nós servimos um Deus que tem realmente poder para nos dar o livramento e para nos preparar futuramente um lugar lá na eternidade com Jesus. A nossa fé tem que ser essa, irmão. Nós temos que viver por fé. Né? Domingo o pastor pregou aqui a respeito da fé. Né? Diz ali em Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Né? Então, nós temos que viver a nossa vida com o escudo da fé. Crer que verdadeiramente, irmãos, nós oramos, nós pedimos e que nós vivemos essa vida, aguardando a salvação eterna que Jesus virá buscar a sua igreja. Nós temos que ter essa fé, essa convicção. Porque se nós vivemos nessa terra, irmãos, sem essa fé, sem essa convicção, nós estaremos aqui perdendo o nosso tempo, vivendo em vão aqui nessa terra. A nossa fé, irmãos, ela tem que estar constantemente ali em Jesus Cristo, sabendo que o sacrifício dele não foi em vão por nós. Né? O sacrifício dele valeu a pena. Deus tem entregado o seu Filho por nós. E a nossa fé tem que ser convicta de que a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer instante, Jesus pode aparecer na glória e majestade para vir buscar a sua igreja. Nós temos que viver, irmãos, por fé. O crente, o servo de Deus, a serva de Deus, ele tem que viver constantemente nessa expectativa. De que a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora, o nosso Deus vai vir buscar a sua igreja. Nós temos que ter essa fé, irmão. Nós temos que ter essa convicção. Né? E aqui também no versículo 17 diz: tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é essa aqui, a palavra do nosso Deus. Tomai, né, também o capacete da salvação, a espada do Espírito. Essa nós não podemos apartar dela de jeito nenhum. Nós não podemos deixar, irmão, de forma nenhuma, de estar constantemente meditando sobre o que Deus tem falado. Qual a orientação que Deus tem dado para mim? Qual a orientação que Deus tem dado para você? É de ter a vida constantemente, né, crendo, confiante, que verdadeiramente Ele tem algo muito melhor para nós preparado. E que futuramente, irmãos, que o dia dele, no dia dele, nós vamos desfrutar dessas maravilhas. Nós vamos desfrutar dessa vida que Ele tem preparado para nós. Por isso ele diz, aleluia, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Por isso que eu disse, irmãos, que a nossa vida tem que ser uma vida constantemente de oração no Espírito. Espírito aqui está com letra maiúscula, Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus. A nossa vida tem que ser uma vida constantemente de oração, orando em todo o tempo. Por isso que ele diz aqui, orando em todo o tempo, com oração e súplica, em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança. Vigiando com toda a perseverança. Irmãos, nós temos que orar e vigiar. Nós temos que vigiar até mais do que orar. Porque se nós orarmos e não vigiarmos, nós vamos perder tudo. Vai colocar tudo a perder. Mas se nós orarmos e vigiarmos, guardarmos aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem falado, a orientação que Deus tem nos dado, o ensinamento que Deus tem nos ensinado, a forma que Deus tem nos mostrado, tem nos ensinado a andar, tem nos ensinado a fazer, com certeza que a nossa vida vai ser uma vida diferente. Vai ser uma vida diferente da vida deste mundo. Vai ser uma vida que verdadeiramente, irmão, nós vamos ter o prazer e a alegria de esperar com ansiedade a vinda do Rei da Glória. Se a nossa vida for uma vida dessa maneira, de oração em todo o tempo, de súplica em todo o tempo, com certeza, irmãos, a nossa vida vai ser uma vida bem melhor. Muito melhor.
Porque nós vemos aí, irmãos, nesse mundo, né? Nós vemos aí que os prazeres deste mundo não é nada disso. Os prazeres deste mundo, a alegria deste mundo, é totalmente diferente disso. Mas nós, povo de Deus, irmãos, nós não podemos, não podemos nos misturar com a alegria, com o prazer, com a satisfação deste mundo pecaminoso, desse mundo tenebroso que nós estamos vendo aí. Nós não podemos, de forma nenhuma, irmão, nos misturar, não podemos, de forma nenhuma, nos contaminar com este mundo pecaminoso, com este mundo tenebroso do pecado, que assola a cada dia mais a vida de muitas pessoas. E muitos têm perdido as suas vidas com isso. Mas nós, igreja do Senhor, vamos ficar vigilantes, vamos orar constantemente, ter a nossa vida pautada na espada do Espírito, que é a palavra do nosso Deus. Orar e vigiar sempre. Jesus venceu o maligno, Jesus venceu as potestades malignas, Jesus venceu as investidas de Satanás na sua vida, porque ele estava com a sua vida constantemente em oração. Quando Satanás foi tentar Jesus ali, depois de 40 dias e 40 noites de jejum ali, ele foi tentar Jesus ali. Jesus venceu ele com a palavra do Senhor. Quando ele mostrou para Jesus, olha, você está com fome, faz essas pedras transformar em pão. Ele falou, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ali, novamente, ele levou no pináculo do templo. E depois, por fim, ele disse a Jesus, olha, depois Jesus mostrou, olha, todo esse reino, todo esse mundo aqui é meu, pertence para mim. Mas se você me adorar aqui, prostrar aqui nos meus pés e adorar aqui, eu vou te dar tudo isso aqui. O que Jesus disse, afaste Satanás, porque adorará somente o seu Senhor, seu Deus, e somente a Ele servirás. E a Bíblia diz que ali, a partir dali, Satanás se apartou de Jesus e os anjos do Senhor chegaram-se e serviram Jesus. Então, Jesus venceu, irmão, Satanás, com a palavra. Nós, muitas vezes, temos a espada, nós temos, muitas vezes, a chance, irmão, de combater o inimigo com essa espada aqui. E, muitas vezes, nós negligenciamos isso. Mas não podemos, irmão, de forma nenhuma. Precisamos estar constantemente alerta. Precisamos estar constantemente, irmão, revestido do poder de Deus. E também no ensinamento da sua palavra. Porque quando o inimigo vier, nós temos argumento para vencê-lo com a palavra de Deus. Porque para vencer o inimigo, irmão, somente ele, somente pela sua palavra, somente pela ajuda de Deus, somente com a sabedoria de Deus, é que nós podemos vencer Satanás. Porque de outra forma, nós não temos jeito, né? E aí ele diz aqui, glória a Deus, no versículo 19, e também por mim, o apóstolo Paulo, e também por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Olha o pedido de Paulo, né? Pedia também oração pela vida dele, para que no abrir da sua boca, ele pudesse anunciar com intrepidez o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação. Então, irmãos, ele pedia oração, para que também fizesse oração pela vida dele, para que ele pudesse abrir sua boca, e não abrir sua boca, que ele pudesse falar do Evangelho. Isso, irmãos, é que nós precisamos pedir. Nós, como igreja do Senhor, nós temos que orar todo dia, toda hora, e pedir ao Senhor que nas oportunidades que nós tivemos, irmãos, que nós não venhamos negligenciar, porque é uma ordenança de Deus, nós falar da salvação, nós falar do amor dele, aonde nós temos oportunidade. E Deus dá, irmão, Deus prepara a oportunidade para nós falar do amor dele. É só nós pedir, né? Então, o apóstolo Paulo, ele pediu aqui. E aqui, no versículo 20, para finalizar, ele diz aqui, né? Pedindo oração para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeia. Ou seja, ele estava preso, mas ele pedia, né, aleluia, oração por ele, pela vida dele, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me fazê-lo. Para falar com ousadia, irmãos,
né? Não é falar com medo, não é falar com timidez, mas é falar com ousadia. Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores evangelistas da época da igreja primitiva. Ele falava com toda intrepidez, sem medo de ser punido, sem medo de ser perseguido, sem medo de ser ali, muitas vezes açoitado. Ele sofreu muito na sua carne, sofreu muito com a perseguição do inimigo, Satanás, na sua vida. Mas ele cumpriu o seu ministério, ele cumpriu com a palavra de Deus, ele cumpriu com a carreira que foi imposta para ele, que Jesus Cristo deu a ele. Jesus, quando chamou ele, disse, olha, importa que muito você sofra pela minha causa. Então, Deus chamou o apóstolo Paulo, e ele sofreu ali, muito. Sofreu muitas perseguições, foi açoitado muitas vezes, passou por perigos de morte, mas ele nunca deixou de pregar o evangelho, ele nunca se acovardou em pregar o evangelho. Hoje nós temos toda a liberdade, como o pastor falou aqui domingo, né? Nós temos toda a liberdade, irmão, de pregar o evangelho. Nós temos toda a liberdade de falar de Jesus. E muitas vezes nós somos negligentes. Mas, irmãos, vamos pedir ao nosso Deus, vamos pedir que a palavra de Deus, né? Que o evangelho do Senhor seja pregado, que nós possamos pregar com ousadia a palavra do nosso Deus, sem negligenciar, porque Deus espera isso de cada um de nós. Amém, irmão? Glória a Deus. Essa é a palavra, essa é a mensagem que eu compartilho com a igreja esta noite, e que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando no seu coração através da palavra. Amém, irmão? Glória a Deus. Pastor, quer finalizar, pastor? Glória a Deus. Boa noite, igreja, a paz, amém? Irmãos, está aí a mensagem para nós, né? Mais uma vez, aí uma mensagem de fortalecimento para a gente. Toda palavra que vem da Bíblia Sagrada, ela é uma palavra que renova a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção de cristãos. Então, nós precisamos disso, nós precisamos louvar, nós precisamos também ouvir a palavra, e também, irmãos, assim como o apóstolo Paulo aqui, né? Orar, e pedir oração também a favor da vida daqueles que levam a palavra. Ore, irmãos, ore pela vida dos pastores, né? Nós temos o conhecimento aí de muitos pastores que estão vivendo em aflição, né? Depressão. Isso é uma coisa comum no meio, sabe? Para quem não envolve muito com no meio de pastores, é uma coisa muito comum. De vez em quando a gente vê um pastor aí, né? Até muitas vezes tirando a vida aí. Então, ore assim, ó, da mesma forma que o apóstolo Paulo, ele pediu aqui, o apóstolo Paulo pedindo, vocês viram? Olha, orem também para mim, né? Para que quando eu abrir a minha boca, a mensagem do Senhor, o evangelho, ele seja proclamado a todos. Então, igreja, vamos orar um pelos outros, vamos continuar nossa batalha nessa terra até a volta de Jesus. Amém? Irmãos, olha, eu falei com você sobre a assembleia que vai ter sábado, às 19h30, lá na nossa igreja sede em São Paulo, tá bom? Aquela pessoa que se interessar, é muito importante você participar, porque é nessa assembleia que nós mostramos ali todos os quadros, todos os gastos da igreja, com o que a igreja investiu, o que ela gastou. Então é falado tudo lá, e esse ano vai ser bom que fizeram uns gráficos lá muito bons. Então, você que tem interesse de saber aí coisas relacionadas a tudo na igreja, a assembleia é um momento importante para isso. Amém? Então é uma convocação, tá certo? Está ali no nosso quadro lá, na entrada da igreja, a convocação. Tem aqueles que se interessam, tem aqueles que não se interessam, é coisa normal isso, mas se você se interessar, nós estaremos lá em São Paulo participando da assembleia. Amém? E domingo nós estaremos aí novamente para louvar e cultuar ao nosso Deus. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus, irmãos. Continue apresentando na sua casa aí as causas, né? Orações. Eu até não apresentei audivelmente aqui para vocês, mas eu orei ali pela vida da Ângela também, né? Que precisa muito das orações aí. Ela está aguardando uma cirurgia. Que Deus venha abençoar a vida dela aí. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais um culto, Pai. Por mais esta bênção de podermos estar aqui junto com a tua igreja, louvando e adorando o teu nome.
Senhor, agora nos leva na tua paz, nos proteja no retorno para os nossos lares, nos dê uma noite de bênção e que a nossa oração, que o nosso clamor, ele possa chegar diante do teu trono. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja em nosso meio, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Ótima noite para todos.